Olá, boa noite, bem-vinda e bem-vindo à última edição do CNN Mercado, onde a gente acompanha, e você também, tudo que está acontecendo na economia, na política e pode influenciar os seus investimentos, as suas decisões. Depois da tempestade vista ontem, o sol reapareceu no mercado financeiro. Ainda não secou toda a chuva do dia anterior, ou seja, não compensou o prejuízo todo da quinta-feira, mas é fato que o clima melhorou nos negócios. A decisão do governo Lula de adiar a apresentação da PEC, como a gente acabou de ver com o senador Wellington Dias, gerou uma sexta-feira de respiro. O texto vai ser apresentado apenas na semana que vem, depois do feriado. Até lá, continuam as negociações sobre o texto. Para os investidores, a esperança é que esse prazo extra pode ajustar o texto para um modelo menos gastador ou mais responsável fiscalmente. Nos negócios, o mercado se recuperou parcialmente, com o dólar em queda, como você vê aí, uma queda superior a 1% e a bolsa em alta. O exterior também ajudou, especialmente a China, onde surgem as primeiras notícias, agora notícias mesmo, de flexibilização das medidas contra a Covid-19. Enquanto Brasília volta a discutir a PEC, vários nomes do governo agiram hoje, sexta-feira, como bombeiros, para tentar restabelecer o discurso de preocupação com as contas públicas. Um deles foi o senador Flávio Dino, eleito pelo Maranhão. Vamos conferir. O que o presidente Lula disse? O óbvio, que o teto de gastos já não vem sendo cumprido há 3 anos, importante lembrar. Este ano de 2022 foi um ano de desvario fiscal e ninguém ficou nervoso. Aprovaram quantas PEC já para furar o teto? 4. Este ano mesmo, o conjunto de irresponsabilidades eleitoreiras que foram feitas e todo mundo aceitou, e agora, em 48 horas, quer se impor que o teto de gastos deve ser cumprido, que há 3 anos ele é fictício. O que o presidente Lula disse é correto, ou seja, precisamos de âncora fiscal? Sim. Precisamos de teto de gastos? Sim, claro, mas coisas verdadeiras. Bom, e para analisar esse cenário, a gente também ouviu o Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central e agora presidente do conselho da Jive Investments. Vamos ouvir. O mercado está muito nervoso com toda essa discussão sobre essa nova PEC e sobre ela ficar fora do teto, né, a parte do Bolsa Família, porque, na verdade, nós estamos trocando algo que teve a sua eficiência para um vazio, né? O problema é não ter definido qual o novo arcabouço, qual a nova regra que vai fazer com que, ao longo do tempo, a dívida PIB não cresça. Entre os destaques desta sexta-feira, empresas que exportam para a China, como a CSN e a Vale, terminaram o dia em forte alta. Mais cedo, Pequim afrouxou regras para conter a Covid-19, como, por exemplo, a redução da quarentena em caso de contaminação de contatos próximos ou dos viajantes. JBS, que também exporta para a China, também foi beneficiada pelo balanço do terceiro trimestre. Do outro lado, entre as quedas do dia, Magazine Luiza perdeu mais de 13% depois de divulgar um prejuízo de 166 milhões de reais no terceiro trimestre. Agora a gente fala também sobre o fechamento da semana, porque hoje é sexta-feira, a semana termina com uma sensação de que aquela suposta lua de mel entre os investidores e o governo da primeira semana, aquilo acabou e foi tudo meio anulado. Depois desses dias de calmaria, os últimos dias anularam e mudaram completamente a tendência. A semana termina com o dólar em alta de 5%, mais de 5% nesta semana. Anulou completamente a queda vista na primeira semana após o segundo turno. No acumulado dessas 2 semanas, a moeda norte-americana ficou quase 1% mais cara aqui no Brasil. Na Bolsa, a mesma coisa, só que ao contrário. Queda de 5% nesta semana e perda acumulada de 2% nessas 2 semanas, desde o dia 28 de outubro, que foi o último pregão antes do segundo turno. Agora a gente fala sobre o fim de uma era, porque um dos símbolos da indústria automobilística brasileira vai se aposentar. Esse daí, ó, o Gol, que você está vendo na tela, vai parar de ser produzido pela Volkswagen no fim deste ano. Esse modelo já tem 42 anos nas ruas brasileiras e é o veículo com mais unidades produzidas, vendidas e exportadas da história das montadoras aqui no Brasil. São quase 9 milhões de Gols produzidos até hoje.
hoje é quase o triplo do número de Fuscas que foram montados por aqui no Brasil. Essa despedida vai acontecer com uma última edição limitada com apenas 1.000 unidades. E a montadora alemã já anunciou quem vai ser o substituto do Gol. Vai ser o novo modelo Polo Track, que chega ao mercado com o mesmo preço do Gol, que está se aposentando. O Gol já foi popular, mas mais barato mesmo agora não está mais, porque pelado, como dizem nas concessionárias, sem nada ele custa R$ 79.990, o que obviamente não é nada popular. O CNN Mercado vai ficando por aqui e a gente volta na segunda-feira com a abertura do mercado logo cedinho no Novo Dia. Até lá, e agora você volta para o CNN Prime Time com Márcio Gomes e a análise de Felipe Moura Brasil, que foi prometida, então vai ter que ter agora. Bom fim de semana, gente.